Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Que o Senhor te abençoe e honre com a sua família. Hoje, em todos os nossos templos, às 23 horas, nós vamos estar dando início, graças a Deus, ao 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Ano de voar alto como a águia. Nós estamos nesta fé. E há anos que todos os anos nós iniciamos o novo ano, projetando, colocando diante de Deus nossos sonhos, desejos, projetos de vida para aquele ano. Nós iniciamos no mês de janeiro, buscando a Deus, plantando, semeando, porque nós queremos colher um ano incrível. Se eu quero colher, eu não vou começar a plantar no meio do ano ou no final do ano. Não tem como. Eu tenho que começar a plantar no começo do ano. E é por isso que todo começo de ano, no mês de janeiro, nós começamos a plantar. Nós plantamos. E durante todo o ano, nós colhemos milagres. E por isso temos podido dizer que um ano tem sido melhor do que o outro. Eu posso te afirmar, na vida de todas as pessoas que têm praticado essa fé, todas que têm praticado esta fé viva têm podido dizer a mesma coisa. Um ano tem sido melhor do que o outro na minha vida. Tem superado. Um ano tem superado um outro ano. Mas isso é na vida de quem tem buscado mesmo, que tem projetado, que tem lançado a fé no Senhor. Não tem também como Deus não operar. Porque, veja bem, nós passamos cerca de 12 horas em jejum. A semana passada, que terminou o horário de verão, nós ficamos 13 horas em jejum. 13 horas em jejum. E em oração. Porque às vezes fala, eu fiquei em jejum, mas eu estou falando em oração, de joelhos. Buscando a Deus. Numa corrente de fé. Numa corrente poderosa de fé. Entendeu? A qualquer hora que uma pessoa sair de casa, na madrugada, e vir para a igreja, ela nos encontra de joelhos. No altar orando, é uma corrente de fé. E graças a Deus, não são poucas, mas centenas de pessoas em todos os nossos templos passam a madrugada inteirinha, abrem às 23 horas e só vão embora depois que termina a reunião das primícias. Entendeu? Abrem às 11 de sábado e vão embora às 11 da manhã de domingo. Como Deus não vai operar, não é? Pedir e dar-se-vos-á, buscar encontrareis, bater e abrir-se-vos-á. Quem pede recebe, quem busca encontra. Quem bate, abrir-se-lhe-á. Clama-me e responder-te-ei. Tem um outro versículo que diz, você não recebe porque você não pede. Mas nós pedimos. Nós somos gratos, amamos a Deus, agradecemos por todas as maravilhas que Ele tem feito, mas nós sonhamos. E sempre temos mais sonhos para sonhar. E pedimos mesmo. Nós queremos viver as promessas de Deus. E hoje nós vamos abrir o 6º jejum. Nós temos plantado a boa semente. Vamos passar a madrugada clamando. E vamos dar início ao encerramento com a reunião de Santa Ceia do Senhor.
às 9 em todos os nossos templos. E em São Paulo, eu vou estar realizando 2 reuniões pela manhã. Uma que vai acontecer às 7 da manhã e a outra às 9h30. Reunião de Santa Ceia, e vou estar dando o encerramento, fazendo o encerramento do jejum. Na reunião das 7 e depois na reunião das 9. Eu vou estar em jejum nas 2 reuniões e nesse propósito de atingir muito mais e viver o poder de Deus no nome de Jesus Cristo e levar a todos que vão estar conosco a desfrutar de milagres. No nome de Jesus. Venha buscar a Deus. Vai ser um final de semana de milagres. A fé não é viva se não tiver sacrifício, viu? A fé não é viva se não tiver sacrifício. É conversa fiada. Fala, eu tenho uma fé, mas não sou capaz de sacrificar. Não tem como ir além. É impossível ir além. Em nome de Jesus, deixe isso entrar no teu entendimento e venha buscar a Deus e viver o poder dele na tua vida. Olha o que diz aqui em Filipenses 3, no 13. Olha o que Paulo fala. Irmãos, não penso que eu mesma já tenha alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo. Então ela vive chorando tudo o que passou. Ela não planta no dia de hoje. Ela vive dizendo que ela tem promessas do Senhor. Ela tem promessas do Senhor. E que um dia ela vai desfrutar, vai chegar o tempo dela viver as promessas do Senhor. Mas ela não tem plantado a prática de uma fé viva, a obediência. Ela não tem plantado a boa semente. O povo de Israel, eles saíram do Egito com a promessa de entrar na terra prometida. E a maioria morreu no deserto. Entendeu? A maioria morreu no deserto. Sem nunca sequer ter visto a terra prometida. A maioria. Mas saíram com uma promessa. Mas no deserto reclamaram, murmuraram, duvidaram, falaram de voltar. A vida deles era chorar pelo tempo do Egito, que foi o pior tempo da vida deles. Tempo de escravidão, de humilhação. Mas a cada dificuldade, vamos voltar para o Egito, vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito. Ai, bons tempos, quando estávamos no Egito. Ai, que saudade. Eles tinham a capacidade de chorar, reclamando que estavam enjoados da comida. Que saudade do tempo em que tinha pepino, alho poró, peixe fresco. Eles reclamavam de tudo, choravam por tudo. Só viviam de passado. Não construíram uma história no Senhor. Entendeu? Não viveram o hoje, cada dia, no Senhor. Eles usaram muito mal. Todo tempo, oportunidade, tudo foi usado mal. Tempo não volta. Tem oportunidade que passa uma vez na vida da gente e nunca mais volta. E Paulo entendia muito bem sobre isso. E ele aprendeu a viver de forma inteligente. Eu não vivo de passado, ele estava falando. Eu esqueço. O que passou, passou. Coisa ruim, ficou. Coisa boa, usa-se para testemunho, mas também vira passado. Entendeu?
já foi. Coisa ruim, coisa boa. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu estou sempre avançando, prosseguindo para o alvo. Ele tinha um alvo. Ele tinha objetivo na vida. Ele tinha sonho. Ele tinha propósito. Ele vivia com propósito. Ele estava no propósito. E mesmo que não tivesse vontade de fazer, fazia de propósito. Por isso, foi um homem muito bem sucedido. A vida dele não foi fácil, porque viver realmente não é fácil. Eu sempre digo isso, e partindo desse princípio, que viver não é fácil, não busque facilidades mesmo. Ele entendia isso. E aprendeu a viver de forma inteligente, não emocional, porque o emocional não consegue fazer isso aqui. Ele só vive levantando o defunto da cova. Entendeu? A vida dele é falar do que passou. Mas Paulo sabia viver. E é o que Deus está esperando de você. Que você adquira um estilo de vida inteligente. Uma postura na vida sábia. Que você tenha atitudes inteligentes. Faça escolhas inteligentes. Deixa o que se foi. O ontem já foi. O amanhã não te pertence. Planta hoje em Deus. Busca Deus hoje em primeiro lugar e tudo vai ser acrescentado. Esqueça o que se foi e prossiga para o alvo. Deu certo? Amém. Mas eu tenho um alvo. Eu ainda vou continuar seguindo. Deu errado? Deixa isso para lá. Eu tenho um alvo e nada vai me fazer desistir. Eu vou continuar. É o que Deus está esperando. Esqueça o que se foi. Se você não aprender a viver assim, sua vida não vai evoluir, não vai se desenvolver. Você vai patinar e vai ficar igual muitos. Ficaram 40 anos andando em círculos no deserto. Talvez você já está há muitos anos tocando de roda, andando em círculos. Entendeu? Não sai do lugar. Quando sai, dá uma voltinha, está no mesmo lugar. Dá outra voltinha, está no mesmo lugar. Sua vida não evolui. E isso tem a ver com a sua forma de agir, as suas escolhas, o seu estilo de vida, a fé que você manifesta, como você age, as escolhas que você faz. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É passado. Eu estou sempre avançando para as coisas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Eu tenho um alvo. Eu tenho um objetivo. Eu tenho foco. Eu prossigo para as coisas que estão adiante de mim. O que ficou, ficou. É passado, está lá atrás. Não vou trazer comigo. Eu vou sempre prosseguir para coisas novas. Deixa isso entrar. Toma essa atitude na tua vida. Deus quer fazer. Mas como eu sempre digo, depende mais de você do que de Deus. A mudança da tua vida. Você tem que agir. Viu? Não adianta ficar aí, não. Deus muda a minha vida. Deus está falando, quero mudar. Mas o que você vai fazer? Faça a tua parte. Faça a tua parte. E Deus vai fazer muito bem a dele. Se você crer, desejar, quiser orar comigo, preparar água, azeite, uma peça de roupa, fotografias, documentos, algo que representa uma pessoa, um problema. Eu volto já para orarmos. Bruno, o que Jesus fez na vida de vocês? Começando, eu nasci com uma doença onde o problema maior era no pulmão, né, respiratório, onde até mais ou menos 1 ano
não podia deitar, porque eu perdia a respiração, engasgava, poderia até morrer. Fui desenganado, sim. Tanto é que eu não tenho uma foto, eu tenho 1 ano de idade, porque era uma criança muito raquítica, né? E foi num culto doméstico, depois de ser enganado pelo médico. Meu pai, inclusive, quase cometeu, como eu comentei com o senhor, uma besteira, quase que matou, né, esse médico, porque ele disse: leva aqui para a medicina, não tem mais jeito, né? Vai morrer em casa ou vai ser aquela pessoa que vai crescer bobona, assim, né? Não vai ter sentido, não vai. Aí aos 14 anos, quando eu cheguei na igreja, ainda jovem, como eu comentei com o senhor, aos 14 anos, como a moça disse ali, eu ficava sentado ali, não via a hora de acabar o culto para ir embora. E minha mãe e meu pai insistindo, e quando eles foram ser obreiro, eu também fui de início naquele impulso, né? E aí foi onde, daí 1 ano e meio, 2 anos, Deus me colocou no louvor da igreja, e tem sido só bênção de lá para cá. E dentro de 3 anos, Deus me deu 10 canções, e eu acredito que meu CD vai vir. E a bênção maior foi a Tatiane, que eu conheci ela era professora. Gostaria que vocês prestassem atenção nisto, porque o que parece que não existe mais, existe. Escuta isso. Onde você conheceu? Eu conheci ela através do trabalho dela, foi aquele encanto de primeira vista, e aí fui me aproximando, conversando, e aí descobri que ela era professora de catequese, né? Tinha um trabalho muito sério na onde ela frequentava, e aí foi quando a gente começou a conversar e surgiu essa discussão que todo mundo foge tanto, que é a tal da religião. E foi aonde eu comecei a, primeiro, antes de qualquer coisa, sem ela, às vezes, até imaginar que eu estava interessado em alguma coisa, a evangelizar. Foi um processo de evangelização muito duro, porque ela era uma pessoa de cabeça, realmente, assim, aquela pessoa que tem a sua opinião sobre religião e ponto final. E nesse meio termo de lutar, de falar para ela da palavra, de muitas horas no telefone falando, foi quando Deus foi quebrantando o coração dela, e através de tanto eu pedir, ela fez uma visita na igreja. Mas assim, aquela visita assim, eu vou porque você está me pedindo, mas você nem espera, porque aí ela já sabia que eu estava interessado nela. Enfim, ela falou: se a gente for ter alguma coisa, você vai na tua fé e eu vou na minha. E foi quando ela foi na igreja pela primeira vez. É lógico que Deus já tinha preparado, Ele tocou, e de lá para cá, realmente, ela também passou a fazer parte do corpo de obreiro da igreja. E o que é assim, como o senhor disse, o que é mais incrível é que a gente namorou 4 anos, e foram 4 anos de santidade, 4 anos... Quando você diz santidade, 4 anos num relacionamento sem sexo. É isso? Sem sexo, sem mão boba, sem nada. Sem sexo, sem... Pode falar. Como a minha mãe mora em outra cidade, eu morava na casa do Bruno, né? Minha sogra cedeu um quarto, então a gente ficava todos os dias juntos. Porque às vezes a pessoa fala: mora em outra cidade, não se vê, mas a gente estava todo dia junto, sempre junto. Mas nós vivemos em santidade, graças a Deus. Decidiram obedecer, decidiram pagar o preço para viver na bênção. Bispo, nós pagamos o preço e foi glorioso, porque nós projetamos o nosso casamento, a nossa vida, e Deus fez muito além do que a gente imaginava, porque Deus colocou pessoas abençoadas na nossa vida e nos deu uma casa linda, com móveis lindos, tudo. Mais do que a gente imaginou coisas lindas, mas Deus nos deu muito mais. Foi uma bênção assim, vale muito a pena servir a Deus, foi glorioso. Como é que é? Você tinha uma outra fé, você frequentava uma outra igreja, chamamos assim, uma outra religião, e quando Ele te chamou, que você veio, o que mudou em você? Bispo, mudou tudo, porque eu achava que eu conhecia Deus, eu achava que eu entendia alguma coisa, mas eu fiquei curiosa, porque Ele falou assim: eu gostei de você, você é uma moça bonita, enfim, mas isso não muda. Se você ser boazinha, você não vai para o céu. E ele falava mesmo, ele sempre deixou muito claro. Eu fiquei curiosa, porque ele foi irrepreensível. Não, você tem que ir na igreja, sua vida não vai dar certo. E em todo momento, ele nunca deixou parecer assim, que ele estava interessado, nem maquiou nada. Sempre falou, é como o senhor diz no altar. E aí eu fiquei curiosa até, né? Falei: gente, mas que Deus é esse? Quero saber. Foi glorioso mesmo. Aquele momento de eu falar para ela: nós vamos ficar juntos na presença de Deus, ou vai ser cada um seguir sua vida? E aí naquele dia ela ainda falou: não, eu vou permanecer na minha fé. Eu falei: então, que Deus te abençoe, e quem sabe um dia, se você
se interessar por Deus. Aí foi, daí uns dias ela apareceu na igreja de novo, com certeza o Espírito Santo tocou, e foi onde a gente começou a orar, primeiro todo aquele processo de oração, pedindo a bênção do pastor desde quando a gente tinha interesse em namorar, e mais para frente a bênção do namoro e o noivado, e o nosso casamento, que 2011 foi já o melhor ano da nossa vida. Foi o ano que a gente iniciou com esse propósito do casamento, e dentro de 9 meses o Senhor nos deu condição de realizar um casamento muito superior do que aquilo, como ela disse, do que aquilo que a gente tinha projetado. Foi um casamento assim, digamos, pelo que a gente estava projetando, foi um casamento de luxo. Foi tudo do bom e do melhor. A gente alugou uma chácara muito boa. Deus preparou assim tudo mesmo, desde do vaso que estava aqui na igreja, da decoração até o alimento, foi tudo, bispo, foi tudo mesmo. Mais de 200 convidados, uma festa desse tamanho, dessa proporção. Foi 230 convidados, bastante gente mesmo. E ele deu condição da gente casar, e naquele dia a gente não estava devendo um centavo, a gente ia acordar no outro dia sem dever um centavo do casamento. E a bênção... Tudo na bênção. Tudo na bênção, tudo na bênção. Nós dois... Tudo projetado para 2011? Isso era um projeto para 2011? Foi o projeto. E ela também... Nós dois éramos virgens, assim. Chegamos na igreja desde novos e casamos assim. Mantemos essa pureza que a gente aprendeu também com a igreja, claro, que a importância que isso tinha. E eu também, através do louvor, que foi uma coisa que sempre eu busquei. E... todos esses projetos que a gente projetou, ainda no final do ano, tinha uma bênção maior, que Deus nos deu condição de adquirir um veículo semi-novo, um veículo 2010, até comentei que o senhor não tinha nem 5 mil quilômetros o carro, de tão novo que era. Eu fui na agência, mas aí eu preferi esse daí, e sem sequer vender o que a gente estava. Agora que a gente está com o projeto de vender ele. E finalizou o ano como o ano mais abençoado. E o ano passado, Deus me abriu uma porta que eu nem estava esperando. Foi numa empresa muito grande, onde eu trabalho meio período e ganho muito mais do que eu ganhava antes. Assim, uma bênção que eu nem esperava. Finalizar no ano por cabeça. Muito, muito por cabeça. Feliz. Muito abençoado. Materializado, tudo que a gente quis, abençoado assim de forma extrema mesmo. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro por esta vida que vive acorrentada ao passado. Vive falando do que passou e fazendo promessas, vivendo de promessas. Olha como era a minha vida, mas um dia a minha vida vai ser assim, vai ser assado, vai ser daquele jeito. Tem gente que só vive assim. Mas hoje o Senhor mais uma vez está falando com ela. Deixa o que se foi. Deixa o que se foi. Enterra os mortos. Vira a página. Se o leite derramou, ele não volta para a caneca. Para de chorar defunto. Para de falar de passado, chorar para o passado, viver de passado, ter vontade de voltar para o passado. Chega. Chega de viver falando de coisas do passado. Chega. Construa uma vida nova. Perdoa. Limpa essa alma. Eu sei, Senhor, que o Senhor está falando isso. Perdoa. Limpa esse coração. Limpa essa mente. Renova o teu espírito. Muda essa fé, essa visão. Muda esse estilo de vida. Passa a fazer escolhas inteligentes. Eu sei que o Senhor está falando com ela. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Tem que haver mudança. Deus, que esta palavra entre, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Eu avanço para as que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo. Ó Deus de Israel, ela tem que seguir em frente. Ela tem que pegar a vida que o Senhor deu a ela e seguir em frente. E construir uma vida de vitórias, uma história de vitórias. Passa do teu sangue sobre ela e tudo que tem escravizado a vida dela, eu repreendo agora. Essas correntes que a amarram no passado, eu
ordeno que sejam arrebentadas agora e que nesse momento ela seja livre, completamente livre, para a honra e a glória do teu nome. Cobre ela com teu sangue, liberta agora, que ela receba a força, a renovação e possa se levantar com poder e fazer tudo diferente. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida. Eu consagro tudo que está sobre a TV, água, azeite, documentos, peças de roupas, fotografias. Eu consagro tudo ao Senhor agora. Eu determino vitórias sobre essas vidas, soluções, milagres. Que vivam milagres agora. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores. E tem nos ajudado a manter o programa. Que essa vida seja enriquecida, prosperada, abençoada, porque ela tem semeado na tua obra. Que ela possa, meu Deus, avançar em vitórias e viver a abundância e sempre abundantemente em tudo. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. E se essa pessoa passar a colher no teu reino, a plantar no teu reino, se ela passar a plantar no teu reino, ela vai colher. Não há dúvida disso. Porque quem planta, colhe, é promessa tua e tudo pode passar. O céu, a terra, o que o Senhor fez. Mas o que o Senhor falou não passa. Abençoa todos, Pai. Onde esse programa estiver chegando, que milagres estejam chegando, transformação, uma mudança total de visão, de entendimento. Em nome de Jesus Cristo, que assim seja, para a honra e a glória do teu nome. Obrigado, meu Deus. Amém? Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Tem o seu entendimento renovado. Deixa o que se foi. Vamos construir uma vida nova agora no Senhor. Fazer as escolhas certas, inteligentes. Essa é uma forma inteligente de levar, de tocar, de viver a vida. Deus te abençoe muito com esse entendimento. Eu tomo posse disso na tua vida. Chega, coloca um ponto final nesse estilo de vida. Amém? Se quiser ligar para nós, o Disque Vida, o número do Disque Vida é 0 operadora 11 3876 5592. Se desejar, pode ligar. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. É onde vou estar hoje, às 23 horas, abrindo o 6º jejum dos meus projetos de conquistas para 2012. Este é o ano de voar alto como a águia. A promessa é que nós vamos para lugares mais altos e nós vamos. Porque temos plantado no Senhor e vamos conquistar dele muito mais. Vamos passar a madrugada clamando e vamos dar início com a reunião de Santa Ceia do Senhor. Às 9 em todos os nossos templos e em São Paulo eu vou estar realizando uma reunião às 7 da manhã e a outra às 9h30. Em nome de Jesus. Deus te abençoe muito e esteja entre nós. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.